Bom dia. Na verdade, a gente trocou, ferimos um pouco o protocolo, a gente trocou a ordem. Então, eu sou Ana Paula, vou falar primeiro, depois Verusca e, por último, Elaine. A gente vai contar um pouco, cada um, da sua experiência em relação ao trabalho na agência. Eu, enquanto coordenação de metodologia, Verusca, coordenação de produção, e Elaine, que coordena um projeto que a gente financiou. Espero ser clara nesse tempo. Deixa eu ligar meu cronômetro. Então, primeiro, falar um pouco sobre o que é a agência, né? A agência, a gente brinca que não é um projeto, mas sim um método, uma forma de lidar e de trabalhar com o jovem de favela, que é como a gente chama a periferia, no Rio, mas de uma forma mais geral. E uma forma diferente de trabalhar com esse jovem, de ouvir esse jovem que chega para trabalhar com a gente, diferente do modelo que a gente está acostumado em territórios populares, em favelas, especialmente no Rio, que é o lugar que eu estou falando, que é esse jovem como alguém carente. E a gente chega numa perspectiva de potência, de que ele está ali pronto para realizar alguma coisa, só que ele está fora do que a gente chama de redes e repertórios. A agência tem algumas palavras. A gente vai lançar um dicionário ainda esse ano, porque a gente acabou criando ou usando palavras muito que já existem até no dicionário, mas dentro desse método nosso. Então, algumas palavras talvez não sejam tão bem traduzidas. Eu cheguei na agência em 2011, logo no início do projeto. Eu trabalhei, na verdade, fui aluna do Marcos num outro projeto chamado Apalpe, que era um projeto que lidava com artistas, escritores, atores da cidade do Rio como um todo, mas especialmente da periferia. Verusca era produtora desse projeto. Isso foi em 2010, mais ou menos. E aí, em 2011, janeiro de 2011, Marcos me convidou para fazer parte da equipe de mediação. O que a gente chama de mediador é a pessoa que trabalha diretamente com o jovem, nisso que a gente chama da metodologia. E aí eu fui mediadora de 2 territórios, 2 favelas, Borel, que é no território um pouco mais nobre da cidade, Zona Norte, num bairro chamado Tijuca, e depois Cidade de Deus. Não, na verdade, é o contrário. Eu comecei na Cidade de Deus, talvez vocês conheçam um pouco mais por causa do filme. Na Zona Oeste, um pouco mais distante do centro, e depois no Borel, na Tijuca, que é uma área um pouco mais nobre da cidade. E nesse tempo, eu executei a metodologia da agência, e a gente tem dois lugares, 2 momentos, na verdade, que é como a gente divide a metodologia, basicamente. O primeiro a gente chama de ciclo de estímulos. Espero que dê para traduzir bem. É quando esse jovem chega para a gente. Na verdade, a gente chega nele. Uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, mas é importante dizer que a maioria desses jovens, a gente foi atrás, a gente procurou. A gente fala de mobilização. E esse primeiro momento do ciclo de estímulos, é o momento de expandir. A primeira pergunta que a gente faz é: qual é a sua ideia? Ou qual é o seu desejo? E qualquer ideia e qualquer desejo. Não tem um quesito específico de ideia ou de desejo que ele tenha que ter. Então, pode ser para a vida dele, para a família dele, para o território dele, para a favela dele, ou pode ser totalmente aleatório. Eu sempre conto a história de uma menina que... isso também é importante dizer, a gente entrevista 1 a 1 dos jovens. E eu sempre conto a história de uma menina que eu entrevistei no Borel, que eu perguntei qual era a ideia dela, o que ela pensava para o território dela, e ela disse que queria fazer uma piscina, porque onde ela morava, no Rio, né, muito quente, e aí eles tinham que se deslocar muito para ir à praia.
Então, uma piscina resolveria todos os problemas. E eu disse, ela tem que estar na agência, alguém que consegue identificar um problema, uma necessidade da juventude e precisa estar aqui. E aí, no final desse que a gente chama de ciclo de estímulos, os projetos passam por uma banca e recebem R$10.000 em dólar, enfim, não sei quanto deve ser agora. Espero que não esteja muito diferente. $3.000 para executar o projeto. Depois que esse projeto é aprovado, eles passam para a desincubadora, que é o momento de ter foco, pensar realmente o que eles vão executar, o que vão fazer orçamento, compras, pensar a produção realmente do projeto e executar. E aí tem 3 pontos, que são esses 3 pontos que eu quero dizer, que passam por esses 2 momentos. A descrição, até quando a Vanessa mandou o e-mail, dizia muito de como a gente se relacionava com a agência dentro do nosso trabalho. Para mim, esses são os 3 pontos que eu mais me relaciono e que eu acho mais importantes. Como já isso falou ontem, essa coisa do recorte. Então... O primeiro ponto é mobilização de novos corpos. Como eu disse, existe um perfil, ainda existe um perfil de jovem de projeto social, que é um jovem, às vezes, que já está procurando alguma coisa, que já tem alguma perspectiva de futuro, por menor que seja, e aí resolve procurar um projeto ou uma instituição, como vai lá no observatório, na verdade, vai mais na redes, e já tem uma perspectiva de procurar alguma coisa. E a gente queria chegar nos jovens que nem conseguem chegar na redes, que é a instituição da Eliane, para procurar, assim, que estão tão soltos, que não conseguem ter essa perspectiva de chegar e procurar uma instituição ou um projeto que seja. Então, por isso a gente fala de mobilizar novos corpos, novas pessoas que estão mais fora desse lugar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes são jovens nenéns, mas, ao mesmo tempo, não são necessariamente jovens que estão no tráfico, nas gangues, né, como falam aqui, ou em situação de rua. Às vezes, são jovens que só estão fazendo outras coisas da vida e não estão pensando em projeto de vida ou em intervenção no território. Só estão fazendo outras coisas. E aí, como a gente encontra essas pessoas? É mobilizar porta a porta, entender onde que ele está, o que ele está fazendo, encontrar as avós. Isso é muito importante também. As avós são as maiores parceiras nessa mobilização. Elas conhecem todo mundo, sabem quem está precisando, indicam os vizinhos, os netos da amiga. E isso continua, como eu disse, perpassando todos os momentos, porque depois, quando os jovens precisam mobilizar também para os seus projetos, esse conceito permanece dentro disso tudo que a gente está pensando, tanto no ciclo, na desincubadora, na execução, e quando eles estão até fazendo os projetos sozinhos. Enfim, segundo ponto. Visibilidade. Pensando esse quesito de projetos e de jovens que não estão nessas redes que a gente está acostumado a ver, a gente percebeu que o jovem, de um modo geral, eu acho que até aqui também, ele é representado em dois lugares, basicamente. Jovem pobre, né? Ou num lugar de muita carência, de que a gente precisa ir lá salvar a vida dele, ajudar ele, transformar ele num cidadão, numa pessoa melhor, ou num lugar de perigo, de violência, alguém que pode te matar a qualquer momento. E a gente sabe que não é isso, não é nem esse 8, nem esse 80. Então, a gente pensa o tempo inteiro como representar esse jovem de uma outra forma. Ontem, eu vindo para cá, peguei o jornal no hotel e tinha a foto de capa era uma foto de um jovem negro em Baltimore com um incêndio no fundo. Até brinquei com o Suco, porque o jovem parecia com ele.
falei suco fazendo confusão, em Baltimore. E aí fiquei pensando nas nossas manchetes também, no Rio, que são muito parecidas. Então, e o que a gente quer mudar é isso, como esse jovem é visto, como ele é representado, como ele aparece. E, para isso, a gente usa as nossas próprias campanhas. A gente tem uma forma muito específica de representar, de fotografar os nossos jovens. Como vocês estão vendo, o próprio slide, assim, a gente tem uma forma, a gente tem uma equipe de comunicação que pensa isso, que a gente não queria ser mais um projeto que representasse o jovem ou num lugar de carência ou num lugar de violência. E a gente também tem uma assessoria de imprensa que pensa isso também, pensa essas estratégias de como esses jovens estão aparecendo no jornal, na revista, na televisão, como eles estão falando para a cidade numa outra perspectiva. E aí, para encerrar, o terceiro ponto, redes e conexões, que para a gente é muito importante. Não adiantaria a gente financiar esse projeto, dar esses R$10.000, fazer com que esse jovem aparecesse sem colocar ele em outras redes na cidade. Esse jovem... Tem uma coisa também de projeto social que eu até passei, de que, quando você entrava num projeto social, você era daquele projeto. Você era um jovem daquele projeto, eles eram quase seus donos. Claro que não numa forma maquiavélica, mas você era dali, você pertencia àquele lugar. E, na agência, a gente tenta pensar uma outra coisa, de que esse jovem não é nosso. Ele está passando pela metodologia, a gente está ali financiando, ajudando, fazendo junto, mas ele não é nosso. Então, para isso, a gente o tempo inteiro tenta conectar ele a outras pessoas, a outros projetos na cidade. Primeiro, os nossos mesmos. Então, o mediador e a coordenação acaba passando as suas próprias redes para esses jovens, e depois, na própria cidade. Então, se ele já tem um projeto, a Elaine já tem um projeto de feira, então ela tem que conhecer alguém ou pessoas que possam ajudar ela e conectar ela mais ainda. E hoje, até internacionalmente. Então, a gente começou, esse ano, uma coisa grande de intercâmbio. A Elaine esteve na Tunísia, mês passado. Um projeto nosso chegou no Rio hoje, vindo da França, foram gravar um clipe, fazer uma turnê. Eu estive em Londres também, no início do mês. Aqui em Stanford, em setembro, uma outra jovem nossa de um outro projeto vai para Chicago. Então, é pensar o tempo inteiro essas redes e como a gente se conecta, primeiro no território, na cidade, agora no mundo. E eu acho que o tempo inteiro o nosso pensamento é esse: criar essas redes e essas conexões, porque só assim os projetos podem ir além dos 10.000, que a gente sabe que é muito pouco para realizar. Acho que é isso. Finish.